falar aqui um pouquinho também do que ele falou, por causa do contexto que ele vive. E não é fácil você estar numa universidade sem ser contaminado com aquilo que se ensina na universidade. Que às vezes você vai encontrar pessoas que não têm relacionamento com Jesus, você vai ser convidado para alguns lugares, alguma coisa desse gênero, como todos nós somos em todos os lugares. Mas, prestação de contas. Eu pego o gancho da palavra da Ana, sobre a sua oração no restaurante. Aquilo ali é uma prestação de contas. De agradecimento a Deus, no reconhecimento de que aquela comida é do Senhor. De que aquele alimento é de Deus, e Deus está nos sustentando. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo de que nós não somos independentes. De que nós não somos pessoas que vivem de qualquer maneira. Infelizmente, mais do que no mundo agora, o século 21, nós encontramos o liberalismo, que o pastor Purim fala aqui, eu já falei em outros momentos, você já ouviu em outros lugares. E essa questão que envolve o liberalismo, que não tem nada a ver com liberalidade, é uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual, independente do setor, se é econômico, se é político, intelectual, religioso, contra qualquer tipo de ingerência, de atitude que possa, de alguma forma, tirar a sua liberdade. Nessa prestação de contas também, eu compartilhei com os irmãos no domingo passado, queria falar num debate pela primeira vez fora do ambiente eclesiástico, numa escola municipal lá em Copacabana, e o tema era o Estatuto da Família. Eu pensei, em princípio, que era aberto a todo público, mas era algo que envolvia primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. Então, fazia parte do currículo, da grade curricular. E era, então, um tema de tantos outros que eles estão estudando durante o ano. Então, ali, sentei-me junto com outras duas pessoas que falariam sobre isso. Os irmãos devem estar acompanhando nas noticiários, no Congresso, que está para se votar um Estatuto da Família. E esse Estatuto visa proteger a família. Só que até os dias de hoje a família está aí caminhando firme, ninguém nunca se preocupou em fazer estatuto. E quando o deputado começou a construir o texto e trabalhar a perspectiva de unidade familiar, fizeram um texto do projeto de lei 6583 de 2013, no artigo 2º, que diz, para os fins desta lei, define-se a entidade familiar como um núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio do casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Algum problema? Nenhum problema. O curso natural do negócio. Porém, não é isso? O movimento LGBT entrou na história e aí queria mudar totalmente esse texto aí por causa das relações homoafetivas. Então, o debate passava por esses modelos de família, incluindo, então, esse relacionamento de família entre homem com homem e mulher com mulher. Então, tinha um que ia defender isso, ele, então, homossexual, morando com um homem há alguns anos, e adotou uma criança. Um professor de história, professor da escola, e o pastor defendendo a família tradicional. E, segundo as informações, a coordenadora passou um sufoco para encontrar alguém que quisesse defender a família tradicional, irmãos. Impressionante, até entre os alunos, ninguém quis se posicionar por causa de represálias. Fala, então é comigo mesmo, não ligo para isso, estou nem aí, né? E aí, na hora de falar, foi feito um sorteio, eu orei ao Senhor, Pai, que eu seja o último. E Deus ouviu a minha oração. Aí eu ouvi o que o primeiro falou, defendendo lá o lado dele, ouvi o que o professor de história falou, e depois eu precisei refazer o que eu tinha preparado, a partir daquilo que eles falaram. E ali, irmãos, eu pude ver o liberalismo. E o liberalismo é fruto de uma ação, não é isso, de que você não tem que prestar conta para ninguém. E aí, se eu não tenho que prestar conta a ninguém, eu faço o que eu quero. Não é isso? O professor de história, então, darwinista, falou de naturalismo, leu o seu texto muito bem escrito, por sinal. Eu falei assim, pronto, era a deixa que eu queria. E aí, para combater, irmãos, isso, nós precisamos então falar da criação de Deus. Nós precisamos então falar de que esse negócio tem dono. E todos nós prestamos conta. E vamos prestar conta.
Quando nós, então, encontramos esse tipo de prática de ensino e as faculdades estão cheias, quem está na universidade sabe disso, os naturalistas, os discípulos de Darwin, que negam a existência de Deus através da teoria da evolução, teoria já derrubada, irmãos. Não é isso? O mundo não nasceu sozinho, a ciência já comprovou isso. Louis Pasteur, no século XIX, derrubou a teoria de Darwin, mas ninguém fala isso. Não existe vida espontânea, o mundo é criado, o mundo tem um criador, ponto. A ciência já comprovou isso. Para nós, cristãos, é o Deus da Bíblia, não é isso? Que se revela de forma extraordinária. Se eu achar que eu não tenho que prestar conta de nada, a situação vai ficar complicada para mim e para você. E eu e você já quebramos a cara, e talvez esteja alguém agora me ouvindo quebrando a cara, porque acha que pode fazer alguma coisa autonomamente. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em Tiago, capítulo 1, versículo 25, quando diz: aquele, porém, que atenta para o bem, atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Está aqui, meus irmãos, Tiago, homem de Deus, segundo a tradição, irmão de Jesus, que escreveu, fala de fé e prática de uma forma extraordinária. E ele está dizendo o seguinte: existe uma lei, que todos nós, e essa lei perfeita é da liberdade trazida por quem? Por Jesus. E quando eu sou liberto por Jesus e vivo na perspectiva desse que me libertou, e não sou ouvinte esquecido, talvez você esqueceu algumas coisas na semana que passou e por isso não produziu os bons frutos e não foi tão bem-aventurado como nos diz o texto. Nós e o universo como um todo, ele está regido por leis estabelecidas pelo Criador, pelo legislador, ou qualquer outro nome que você possa dar a ele, que preparou toda a receita, que colocou tudo no seu lugar, que adornou todas as coisas. E quando essas leis tentam ou são corrompidas, ou as pessoas tentam quebrá-las, existe uma desestruturação. Se eu pensar na lei da gravidade, e hoje de manhã falava sobre isso, e a lei da gravidade diz que nós somos atraídos para a Terra, senão ficaríamos soltos no espaço e chegaríamos na estratosfera já morto, porque não tem lá oxigênio, nós não aguentaríamos a pressão. Mas ao mesmo tempo nós usamos a expressão de que nós somos mais pesados que o ar, não é isso? E se eu tentar andar aqui, nessa mesma direção, eu vou cair. Uma vez que eu quebro essa lei, traz as consequências por si só. Esse liberalismo, então, nega, não é isso, a regência de Deus. E uma vez negando a regência de Deus, vira um oba-oba do que a gente vê aí. Quando nós pensamos nessa prestação de contas, quando nós pensamos em Deus como Criador de todas as coisas, nós podemos ir lá no Salmo 19. E o Salmo 19, nos versículos 7 e 9, vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedorias aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então Deus se revela na sua palavra, nas escrituras, para que eu e você o conheçamos. Ele se desnuda para nós, para que eu e você entendamos o que Ele tem de propósito para mim e para você. Mas vivemos num mundo cada vez mais voltado para uma vida que pode ser vivida de qualquer maneira, e a vida é minha, o problema é meu, e eu não tenho nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. Você já ouviu isso alguma vez? Já ouviu. Você já falou isso alguma vez? Em algum momento. Talvez nessas palavras, mas em outras. Perfeito? E diante desse diálogo todo, e o liberalismo também envolve o direito privado, essa é a tese então do Supremo Tribunal Federal para a legalização das drogas. Se o cara fuma maconha dentro da casa dele, ele tem o direito privado, ele faz o que ele quiser. O problema é que o problema não fica só dentro da casa dele, no ambiente privado.
Normalmente, o problema é comunitário. Normalmente, ou mais do que normalmente, é comunitário. E quantas vezes eu e você já fomos convidados, entre aspas, a resolver problemas dos outros, que você não foi convidado em nenhuma situação para participar daquilo ali, mas porque você está ligado, seu sangue está ligado, seu sobrenome está ligado, ou alguma coisa está ligada, você então paga o pato junto. Quando nós entendemos que temos esse Deus como Criador, nós temos a lei do Senhor, que o texto diz que é perfeita, ela vai compor todo um cabedal de ensinamentos para mim e para você, que vai fazer com que eu e você possamos ser homens e mulheres bem-aventurados, felizes, prósperos, equilibrados, diante da proposta de Jesus. Mas nós podemos ir um pouco mais acerca do texto da palavra de Deus. Vamos lá em Romanos, no capítulo 12, de 1 a 2, quando o apóstolo Paulo, falando à igreja em Roma, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus é sempre o quê? Boa, perfeita e agradável. Quando eu e você, que fomos chamados por esse Deus a um relacionamento eterno, quando eu e você tomamos consciência da nossa nova vida através da revelação de Jesus, nós vamos experimentar o seguinte, que o mundo não está dentro dos padrões estabelecidos por Deus, e ele jaz no maligno. Então eu não posso, você não pode se conformar com esse mundo, ter a forma deste mundo. Mas no momento que nossa mente foi transformada e renovada, nós influenciamos, nós lideramos, nós pregamos, nós protestamos, nós falamos aquilo que é de Deus. Sem dúvida vamos encontrar barreiras, como o Vitor falou, e ele vai encontrar muitas outras à frente, quando pessoas muito bem preparadas estarão de uma forma muito forte nos confrontando acerca da nossa fé. Por isso precisamos estar treinados, capacitados, doutrinados, conhecendo a palavra do Senhor, para respondermos acerca de todas essas demandas que eu e você temos todos os dias. Aos jovens da nossa igreja, adolescentes, no ambiente acadêmico, no ambiente de estudos, não tenham vergonha de falar da sua fé. Não tenham vergonha de expressar o seu amor por Jesus. Não tenham vergonha de falar de Deus. Se em algum momento você se sentir inseguro alguma coisa, não tem problema, vai estudar, vai orar, vai pedir ajuda de alguém mais maduro na fé, responda. Não se cale, porque o mundo não se cala. Perfeito? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Investem muito mais naquilo que eles acreditam que muitos de nós cristãos. E diante disso, irmãos, acerca do debate então participado, eu precisei ir para Gênesis e falar o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí eu percebi alguns olhares. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí eu perguntei: por que Deus criou então a luz? A primeira criação de Deus foi a luz. Ninguém soube responder, porque a visão é completamente fechada. E talvez alguns por timidez. Muito fácil a resposta é biológica. Sem luz não existe fotossíntese, sem fotossíntese não existe oxigênio, sem oxigênio não existe vida. Beleza? Está na Bíblia. Maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, como a gente canta aqui. A palavra do Senhor revela revela aquilo que nós precisamos saber para que tudo funcione de forma perfeita e tranquila. Mas só, irmãos, que essa questão que envolve o liberalismo, que envolve o darwinismo, que envolve o naturalismo, essas doutrinas completamente alheias à palavra de Deus, ela não é algo tão novo. E quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente vai encontrar
o texto da Bíblia mostrando que por causa do orgulho, por causa da altivez, por causa da desobediência, ou o orgulho gerou a desobediência, esse estilo de vida, a vida é minha, você não tem nada a ver com isso, entrou no mundo. E a gente precisa ir lá em Gênesis capítulo 3. E nós encontramos um texto da palavra do Senhor que vai dizer assim, 3, de 1 a 6. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes este fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, e ele também comeu. E aí, eu e você estamos caminhando em situações muitas vezes complicadas por causa dessa decisão. Uma decisão privada de Eva, ao mesmo tempo comunitária, quando convidou Adão. Mas antes disso, ela, na sua atitude liberal, me permito usar essa expressão, totalmente dentro de um conceito daquela época não existia, de que a coisa não funcionava bem assim. E a gente encontra nesse texto, quando ela fala que ela era boa aos olhos, não é isso? O texto nos mostra aqui que ela era boa para se comer. A gente observa aqui um apetite. Todos nós temos apetites. Apetite é desejo de saciar alguma vontade, um desejo, alguma necessidade. Mas esse apetite, primeiramente, era físico. Mas, irmãos, não era uma fome legítima. Não era uma necessidade, porque havia fartura de todos os alimentos naquele jardim. Deus deu todas as condições para que Adão e Eva vivessem, de tal forma a não faltar nada. Então a fartura era uma característica, era algo visível, que hoje, em muitos casos, é escassez. Era um apetite que não era lícito diante da vontade que Deus fez, diante da vontade de Deus e da proposta de ensino. Era um desejo carnal provocado por um descontentamento pessoal. A gente não consegue entender esse descontentamento, mas a gente percebe ali uma desconfiança na palavra de Deus. E quando existe desconfiança, quando a dúvida é plantada, as coisas desandam. Nós vamos encontrar nesse apetite também, quando nós encontramos no texto, diz que era agradável aos olhos, um apetite emocional. Chamou a atenção, aguçou o sentido de beleza ou estética dentro daquele fruto, mas equivocados. Porque a beleza, o belo, nós encontramos todos os dias na criação de Deus, e naquela época não foi diferente disso. Existiam outras formas muito belas naquele jardim. Mas você já ouviu falar em compulsão? Tão forte nos dias de hoje, quando as pessoas querem muitas coisas ao mesmo tempo, sem necessidade de tê-las? A Eva já tinha experimentado isso. E nessa compulsão ativada então por Satanás, que plantou a dúvida em sua mente, faz com que ela peque. E com isso a sua comunhão com o Senhor, ela é desfeita. E a gente percebe também que havia outro apetite, um apetite intelectual. Ou seja, a árvore desejada para dar entendimento. Mas engraçado que Deus tinha revelado para eles aquilo que eles precisavam entender naquele tempo. Deus supriu todas as necessidades para que eles caminhassem como imagem e semelhança do Senhor. Mas o orgulho primário, então, no coração de Eva vai causar essa atração por uma sabedoria, ou às vezes um conhecimento, irmãos, corrompidos. Coisas que vem à nossa mente também nos dias de hoje, que não estão dentro do propósito de Deus. Pois viria do bem e do mal, ou seja, da criação de Deus, não do próprio Deus. Deus conhece o bem e o mal, mas Ele é santo. Esse desejo então veio pela essa falsa promessa que poderia ser Deus.
Eu e você sofremos todos os dias essas tentações. Somos todos os dias convidados a sermos aquilo que não somos, ou sermos a mais do que aquilo que devemos pensar que somos. E por causa desse orgulho, dessa vaidade, somos atraídos. Queridos, qual é a árvore que está te atraindo? Foge dessa árvore. Sai de perto dessa árvore. Não flerte com essa árvore. Não, cuidado com esse apetite. Cuidado com esse desejo. Cuidado com essa vontade. Nos aspectos que envolvem a nossa parte física, emocional e intelectual. Foge dessa árvore porque você vai comer o fruto. E Deus está dizendo para você hoje, não coma. Porque ao comer desse fruto, ao experimentar o que não tem que ser experimentado, você trará para si algo que Deus não preparou para você. Prestação de contas. Nós não somos autônomos. Nós estamos ligados uns aos outros e ligados ao Criador. Nós, como igreja, precisamos tomar cuidado. E aí o pastor João, não o Purim, nem o Batista, nem o Melo, nem o Emílio, mas João, o apóstolo, o velho, um dos discípulos de Jesus, que escreve 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e que são pregadas pelos Joões dos dias de hoje, ele vai dizer o seguinte na primeira carta, no capítulo 2, de 15 a 17, não ameis o mundo, nem no que o mundo há, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Será que nós estamos amando muito o mundo por aí? Será que nós estamos patrocinando, batendo palma, acordando, aplaudindo, concordando, ou no mínimo sendo omissos diante de tanta coisa? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, ou numa outra tradução, seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece o quê? Para sempre, irmãos. Isso é uma promessa da palavra do Senhor, desse chamado que nós temos. Então, diante dos desafios que o Vitor tem e outros universitários, o debate que eu participei, todas as demandas que nós temos todos os dias na nossa rotina, esse naturalismo, irmãos, é uma visão de que a lei e a força operando no universo, ela é natural. Ela nasceu simplesmente e não moral. Se ela não é moral, se ela não é ética, se ela não é espiritual ou sobrenatural, eu é que controlo, eu é que mando, eu que domino. Só que nós cremos na palavra do Senhor e nós não rejeitamos o conceito de Deus pessoal. O nosso Deus é uma pessoa. Nós temos um dono, nós pertencemos a alguém. Nós temos uma história com Ele, nós temos um futuro. E essa teoria da evolução que nega a existência do Criador, nega a existência da prestação de contas. Nega a existência de que eu e você precisamos estar atentos ao cenário que nós estamos inseridos. E a partir desse entendimento, nós, irmãos, temos condições de andar dentro de limites que Deus estabeleceu, porque os limites são feitos para proteger. E as rédeas das nossas vidas precisam estar e estão nas mãos de Deus, não estão nas suas mãos nem nas minhas. Por mais que nós, muitas vezes, de uma forma altiva e orgulhosa, até mesmo com um discurso religioso muito bom em nossas bocas, nós queremos fazer muita coisa que as pessoas que estão lá fora fazem no mundo, porque não queremos fazer a vontade do Senhor. E engraçado, irmãos, que esses caras combatem a religião e transformaram o evolucionismo numa religião. E alguns, pelo menos 2 profetas aqui gostaria de citar, que são naturalistas, que eles querem apagar a responsabilidade moral e ética. Inspirado em Karl Marx, o comunismo foi uma desgraça na história da humanidade. Esses caras construíram uma ideologia política perversa, malévola e diabólica. E pode ler a história. Em 2012 eu estive em Cuba e pude ver lá o que tanto falam de Cuba. A socialização da pobreza,
e não de tudo que se fala aí na mídia por causa de Fidel Castro, seguidor comunista, ou o próprio fascismo inspirado em Nietzsche, Friedrich Nietzsche, também naturalista, discípulo de Darwin. Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso, nós precisamos buscar o entendimento para que nós, como igreja do Senhor, e hoje foi falado pelo pastor Israel, da missão da igreja, da autoridade que a igreja tem, de tudo que precisamos fazer, nós estamos aqui com uma missão específica e eu e você precisamos, de todas as formas, levar essa palavra às pessoas. A rejeição à palavra de Deus, irmãos, tem produzido catástrofes enormes na humanidade. A gente está vendo as doenças que crescem assustadoramente, doenças que não precisavam existir, e a AIDS é uma delas. 1 milhão de pessoas hoje, mais de 1 milhão já, não vão comer, não comeram hoje. Você tomou seu café, almoçou, de repente lanchou, e vai lanchar o jantar agora. Mais de 1 milhão de pessoas não fizeram essa refeição, por causa de um mundo liberal, por causa de governantes que não sabem administrar os recursos, não estão preocupados com isso, porque eles não acreditam que o ser humano foi criado por Deus. Então, nesta noite, nesse domingo, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos ajude nesse propósito, nessa caminhada de revelar a verdade que liberta, de revelarmos o amor de Cristo Jesus através de gestos simples, que seja uma oração na hora do almoço, que já te identifica ao divino. Pequenos hábitos, irmãos, na nossa disciplina, na nossa rotina, podem nos ajudar ou podem ajudar alguém. E você pode ser a resposta do Senhor por alguém. Não viva naturalmente. Nós vivemos num ambiente espiritual. Precisamos estar cada vez mais conectados com o Altíssimo, conectados e ligados com aquele que nos chamou para a sua luz, para a maravilhosa luz, nos tirou das trevas. Deus criou todas as coisas e criou a mim e a você a sua imagem e semelhança. Não tem ninguém aqui nesse lugar igual ao outro, por mais que tenhamos geneticamente uma ligação. Deus nos criou homem e mulher. A família é formada pelo marido por uma esposa. E se os irmãos não sabem, vão saber agora, apesar de que o pastor Porim falou sobre isso aqui também, eu já bati nessa tecla, ideologia de gêneros. Só existem 2 gêneros, irmãos, masculino e feminino. Nascemos homem ou mulher. Não existe outro gênero. Todavia, esse movimento quer colocar dentro do Ministério de Educação, dentro do conteúdo pedagógico das escolas, a partir dos 6 anos de idade, o ensinamento de que você é menino, mas não é menino, Mansur. Você vai ser menino se você quiser ser menino. Se você não quiser ser menino, você pode ser menina. Porém, Deus coloca pessoas lá no nosso parlamento e eles derrubaram essa ideologia no âmbito federal, derrubaram no âmbito estadual e derrubaram no âmbito municipal. Não ganharam nada. Glória a Deus, aleluia. Isso aí. Só que as pessoas, quando estão mal intencionadas, ou elas não estão preocupadas com o Criador e que tudo que ele ensina, o ministro da Educação, o senhor Renato Janini, que é o 5º ministro do governo Dilma na educação, numa pátria educadora, ele, não contente, e talvez por pressões políticas, criou uma portaria para criar um comitê de gênero, que vai discutir esse assunto para levar para as escolas. Entenderam? Derrubado numa lei, no parlamento, eleito por nós, com voto, eles então derrubam, só que ele vai tentar trilhar todos os caminhos. Então o ministro será chamado então ao Congresso Nacional para prestar contas, porque a decisão dele é inconstitucional. Compreendem, irmãos, o liberalismo? Compreendem o que as pessoas estão fazendo sorrateiramente para tentar destruir tudo que Deus fez? Fique ligado, fique atento, leia,
vejam os jornais, os noticiários, vá para a internet. Não é isso? Nosso púlpito aqui é um púlpito antenado. Não é isso? Nossa liderança é uma liderança que se preocupa com os assuntos dos nossos dias, corrupção. Quantas assinaturas nós conseguimos? Não sei se a Ana está aí. 1.007 assinaturas na nossa igreja no combate à corrupção. Aleluia por isso. Mas a corrupção está por todos os lugares, a gente sempre fala por aí, né? Nós tomamos um prejuízo que ainda não sabemos o quanto vai ser por causa da corrupção. A picape da fazenda foi utilizada outro dia aqui por alguns irmãos para socorrer, para internar um rapaz na dependente químico. Eles saíram então, ela estava na reserva, eu abasteço no início da semana, e eles foram abastecer num posto, colocaram diesel normalmente. O diesel então estava batizado, adulterado. O diesel então afetou a bomba injetora afetou o bico injetor afetou o motor do carro que já era usado bateu. Liberalismo, capitalismo, todas essas coisas, o cara acha que ele não tem que prestar contas a ninguém. E assim vai caminhando a humanidade, e eu e você precisamos, todos os dias, pedirmos sabedoria ao Senhor, força, coragem, para que o nome de Cristo seja honrado através de nós. Amém? Convido você a ficar de pé, para nós orarmos ao Senhor, agradecendo por esse tempo que estamos juntos. Dá para a gente cantar? Fiz aqui um convite para nós cantarmos novamente Dias de Elias, irmãos. Deus usou e sempre usou homens e mulheres, e vai usar a sua imagem, não é isso? E semelhança. Hoje somos nós, irmãos. Não tem o profeta A, B ou C. Não tem aquele cara que é mais poderoso, o ministério, o oráculo, aquele que é mais chegado de Deus, aquele que Jesus derramou um pouco mais de sangue na cruz, não. A missão é nossa. Se você que está aqui tem a plena certeza de que é de Jesus, que você pertence a Deus, a missão é tua. Nos dias de Elias, Elias cumpriu o papel dele. Moisés fez isso, Davi fez isso, Ezequiel fez isso, o apóstolo Paulo fez isso, João fez isso. Todos os personagens que nós encontramos nesse livro entenderam que as suas vidas não eram mais preciosas do que a missão. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Tem acontecido coisas muito sérias no mundo e no nosso país. Não cruze os seus braços. Não terceirize para nós aqui, os pastores da igreja, os diáconos da igreja. Você é o projeto de Deus lá. Aquilo que o pastor Israel falou da ovelha dele que trabalhava lá na Fiocruz. Minha filha, você quer ser missionária? Seja missionária aí. Talvez em outro tempo Deus vai te levar para um campo. Nós somos missionários. Não é jargão, irmãos, de campanha missionária. Todos fomos chamados. E aí? Vamos deixar esses caras pregarem o que querem, manipularem? Vamos ficar caladinhos somente na oração? Nós não encontramos isso na palavra de Deus. João Batista poderia ter ficado caladinho orando. Ó Senhor, toca no coração de Herodes. Mas não, foi lá e denunciou a corrupção de Herodes, que era um corrupto, que era um tirano, que era um adúltero. Foi preso e morreu. Foi um dos mártires da igreja. Foi um profeta do Senhor. Parece um desperdício de Deus deixar um jovem profeta morrer. Quando você vai em Atos 12, você inicia com uma morte e termina com uma morte o capítulo. A primeira morte de Tiago, morto por Herodes, a fio de espada, porque ele queria maltratar a igreja. Mas no final do capítulo, é Herodes que morre, comido de bicho, porque não quis glorificar o Deus eterno. Não importa, irmãos, qual o preço que nós vamos pagar. O que importa é que eu e você prestemos contas a Deus todos os dias dos grandes benefícios e das bênçãos que Ele tem dado para mim e para você. Amém? Vamos louvar com toda alegria novamente.